Olá, estudantes! Como vocês estão? Eu sou o professor Breno, de matemática. Você sabe definir o que seria uma grandeza? Na aula de hoje, vamos descobrir. Para os professores que nos acompanham, essa aula está voltada para os oitavos e nonos anos da EJA. A aula trabalha com o eixo temático meio ambiente e sustentabilidade. O objetivo da aprendizagem é resolver situações-problema, sabendo validar estratégias e resultados, desenvolvendo formas de raciocínio e processos como intuição, indução, dedução, analogia e estimativa, utilizando conceitos e procedimentos matemáticos, bem como instrumentos tecnológicos disponíveis. E o objetivo da aula é identificar a natureza da variação de duas grandezas, diretamente, inversamente proporcionais ou não proporcionais. E, antes de começarmos a aula de hoje, não se esqueça de apontar a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela, para registrar a sua presença nessa aula, ok? Você sabe o que é uma grandeza? Nós a utilizamos em vários momentos do nosso dia a dia. Vamos descobrir o que é? Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido e que nos possibilita obter informações através de valores numéricos, como, por exemplo, a massa, altura, velocidade, temperatura e por aí vai. Mas você sabia que as grandezas possuem relações entre si? Vamos descobrir como. Duas grandezas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais e também podem ser não proporcionais. Mas o que será que isso significa? Duas grandezas são diretamente proporcionais quando que, à medida que uma grandeza aumenta ou diminui, a outra também irá aumentar ou diminuir na mesma proporção. Um exemplo clássico de duas grandezas diretamente proporcionais é a velocidade e a distância. Se você parar para pensar, quanto mais rápido você andar, maior será a distância que você irá conseguir percorrer. Outro exemplo de grandezas diretamente proporcionais que podemos citar é a quantidade de convidados em uma festa e a quantidade de comida, pois quanto maior o número de convidados, maior será a quantidade de comida necessária. Vamos ver um exemplo prático para entendermos melhor? Um carro que está a 60 km por hora consegue percorrer uma distância de 240 km em um determinado intervalo de tempo. Se ele dobrar a velocidade e andar a 120 km por hora, o que acontecerá com a distância? E aí, se a velocidade dobra, o que você acha que vai acontecer com a distância? Vamos pensar? Como vimos anteriormente, a velocidade e a distância são duas grandezas diretamente proporcionais, pois quanto mais rápido você andar, maior será a distância que você conseguirá percorrer. E pelo fato de serem diretamente proporcionais, se uma aumenta, a outra obrigatoriamente aumenta na mesma proporção, ou seja, se a velocidade dobrou, a distância também irá dobrar. Se inicialmente a uma velocidade de 60 km por hora se conseguir percorrer uma distância de 240 km, ao dobrar a velocidade de
60 km por hora para 120 km por hora, a distância também irá dobrar de 240 km para 480 km. Se triplicarmos a velocidade inicial de 60 km por hora para 180 km por hora, a distância também irá triplicar de 240 km para 720 km. A proporção nada mais é do que uma taxa de variação. E duas grandezas serão proporcionais à medida que ambas variam com essa mesma taxa. No exemplo que acabamos de ver, a taxa de variação, que é a proporção, consistia no dobro da medida. Como você pode observar na tabela, a velocidade e a distância vão variando, obedecendo a mesma proporção. Se uma dobra, a outra também dobra. Se uma triplica, a outra também triplica. Que tal fazermos uma atividade agora para praticarmos um pouco? Vamos analisar um problema a seguir. Um professor, juntamente com seus alunos, está realizando um projeto para plantar árvores em prol de ajudar o meio ambiente. Para se plantar uma árvore, é necessário um grupo com 4 alunos. Quantos alunos são necessários para se plantar 7 árvores? E aí, você consegue observar qual a proporção entre o número de alunos e a quantidade de árvores plantadas? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Como podemos observar, nessa situação problema, temos duas grandezas: o número de alunos e a quantidade de árvores que serão plantadas. O problema nos informa que, para se plantar uma árvore, é necessário 4 alunos. Então, nesse caso, temos uma proporção de 4 alunos para uma árvore, ou seja, para cada árvore plantada, quadruplicamos o número de estudantes. Para saber quantos alunos é necessário para se plantar 7 árvores, basta quadruplicar esse valor, ou seja, multiplicar por 4. Fazendo 7 vezes 4, encontramos o valor de 28, ou seja, para se plantar 7 árvores é necessário 28 alunos. Vamos conhecer agora outros tipos de grandezas? Até agora, conhecemos as grandezas diretamente proporcionais, que são aquelas grandezas que, à medida que uma aumenta ou diminui, a outra também irá aumentar ou diminuir na mesma proporção. Mas existem também as grandezas inversamente proporcionais, que são aquelas que, à medida que uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção e vice-versa. Um exemplo bastante comum de duas grandezas que são inversamente proporcionais é a velocidade e o tempo, pois quanto mais rápido você andar, menos tempo você levará para percorrer um percurso. Outro exemplo de grandezas inversamente proporcionais que podemos citar é o número de pedreiros para se construir uma casa e o número de dias necessários para se construir essa casa, pois quanto maior for o número de pedreiros trabalhando, será necessário menos dias para se construir a casa. Que tal agora vermos um exemplo na prática para entendermos ainda melhor? Se você parar para analisar, quanto mais rápido você percorrer um trajeto,
menos tempo você levará para conseguir percorrê-lo. E quanto menor a velocidade, maior é o tempo necessário. Ou seja, quanto maior a velocidade, menor será o tempo gasto e vice-versa. Vamos ver agora outro exemplo para entendermos ainda melhor? Analise a seguinte situação a seguir. Um carro a 60 quilômetros por hora consegue realizar seu trajeto em 2 horas. Se ele percorrer o mesmo trajeto com uma velocidade de 120 quilômetros por hora, ele levará 1 hora para percorrer esse mesmo trajeto. Você consegue visualizar a relação de proporção entre essas duas grandezas? Vou explicar. Como vimos, a velocidade e o tempo são grandezas inversamente proporcionais, ou seja, à medida que um aumenta, o outro diminui na mesma proporção e vice-versa. No exemplo que acabamos de ver, um carro a 60 quilômetros por hora leva 2 horas para percorrer um trajeto. Se ele dobrar a velocidade de 60 quilômetros por hora para 120 quilômetros por hora, ele levará apenas 1 hora para percorrer esse mesmo trajeto. Nesse caso, se a velocidade dobrou, o tempo gasto necessariamente deverá diminuir na mesma proporção. Se a velocidade dobrou, estamos dizendo que a velocidade foi multiplicada por 2. E como a operação inversa da multiplicação é a divisão, para que o tempo diminua na mesma proporção, devemos dividir o tempo por 2. Se inicialmente ele levava 2 horas para percorrer o trajeto, fazendo 2 dividido por 2, encontramos 1. Ou seja, dobrando a velocidade, ele levará apenas 1 hora para percorrer o mesmo trajeto. Vamos fazer uma atividade agora para conseguirmos fixar o que acabamos de aprender? Observe a situação a seguir. 3 caminhões da coleta seletiva gastam, em média, 3 horas para recolher todo o lixo reciclável em uma determinada região. Se aumentar a frota para 6 caminhões, qual será o tempo gasto para recolher todo o lixo reciclável? Pensem aí, vou dar um tempo para vocês conseguirem encontrar o resultado. E aí, conseguiram encontrar? Vamos analisar o resultado juntos. Se você analisar, quanto maior for o número de caminhões, menor será o tempo gasto para se recolher o lixo. Se inicialmente com 3 caminhões levava 3 horas, ao aumentar de 3 caminhões para 6, o tempo gasto irá obrigatoriamente diminuir na mesma proporção. Ao analisar bem, podemos ver que, ao aumentar o número de caminhões de 3 para 6, observa-se que o número de caminhões foi dobrado, ou seja, multiplicado por 2. Para diminuir o tempo na mesma proporção, devemos dividir o tempo gasto inicial, 3 horas, por 2. Fazendo 3 dividido por 2, conseguimos encontrar o valor de 1,5. Portanto, o tempo gasto será de 1h30. Se aumentássemos a frota de 3 para 9 caminhões, teríamos triplicado a frota inicial. E, para saber o tempo gasto, teríamos que dividir o tempo inicial de 3 horas por 3, para o tempo gasto diminuir
na mesma proporção. Fazendo essa divisão, conseguimos descobrir que, para 9 caminhões, o tempo gasto seria de 1 hora. Como você pode perceber aqui na tabela, o tempo gasto vai diminuindo à medida que o número de caminhões vai aumentando, de acordo com a proporção do aumento. Nesse caso, o número de caminhões foi dobrando e triplicando. Então, obrigatoriamente, o tempo gasto foi se reduzindo. Vimos até agora as grandezas diretamente e inversamente proporcionais, mas existem também as grandezas não proporcionais. Vamos saber mais sobre elas? As grandezas não proporcionais são aquelas que uma não depende da outra, ou seja, a variação de uma não irá interferir na variação da outra. Um exemplo de duas grandezas não proporcionais que podemos utilizar é a massa do nosso corpo e a nossa altura, pois a variação de um não depende da variação de outro, pois existem várias pessoas com massa e altura diferentes. Outro exemplo de grandezas não proporcionais que podemos citar é a massa de um automóvel e a distância que ele irá percorrer, pois a massa do automóvel não interfere na distância que ele irá percorrer e vice-versa. Bem, pessoal, nossa aula está chegando ao fim. Vamos relembrar o que aprendemos na aula de hoje? E antes disso, não se esqueça de registrar a sua presença apontando a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Na aula de hoje, aprendemos que grandeza é tudo aquilo que se pode medir ou contar e que existem as grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais. Vimos que as grandezas diretamente proporcionais são aquelas que, à medida que uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. E à medida que uma diminui, a outra também diminui na mesma proporção. Já as grandezas inversamente proporcionais são aquelas que, à medida que uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção e vice-versa. E, por fim, vimos que as grandezas não proporcionais são aquelas em que a variação de uma não interfere na variação da outra. Conseguimos aprender bastante coisa legal na aula de hoje, né? Agora, que tal um exercício para colocar em prática o que aprendemos hoje? Você consegue perceber aí na sua rotina e no seu convívio algum exemplo de grandezas que possuem alguma proporção entre elas? Se sim, envie aqui para a gente através do QR Code, informando qual a relação e qual a proporção entre elas. Estarei aguardando a sua participação. É isso, pessoal. Nossa aula de hoje termina aqui. Gostei bastante de aprender com vocês sobre as grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Fiquem ligados que vem muito mais conhecimento e aprendizado por aí. Um abraço e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Até a próxima!